Ela juntou sonhos, ele juntou o dinheiro e foi embora. Baseado em uma história real. Mudam os nomes, mas a verdade permanece. O mercado acordava antes do sol. As portas de ferro subiam com barulho de corrente, o chão ainda molhado da lavagem da madrugada. Entre o cheiro de café e o som dos caminhões descarregando frutas, Lívia arrumava as flores como quem organiza o próprio coração. Ela falava pouco, mas o gesto era inteiro. Cortava as hastes das rosas com precisão, trocava a água dos baldes metálicos, limpava as folhas uma a uma. Quem observava de fora via só uma atendente. Mas quem olhasse de perto veria uma mulher que acreditava no poder das coisas simples: regar, cuidar, esperar. E foi ali, no meio de flores e frutas, que o destino colocou Caio no caminho dela. Ele era gerente da banca em frente, um homem que falava alto com os fornecedores, resolvia problema no impulso e sorria fácil quando cruzava o olhar com ela. Durante semanas, trocaram apenas acenos e frases curtas. Bom dia! Tá puxado hoje, hein? Sempre tá. Era o tipo de conversa que não dizia nada, mas deixava o dia mais leve. Até que, numa manhã chuvosa, a história começou a mudar. A tempestade caiu de repente e o mercado virou refúgio. Lívia esperava o ônibus sob uma marquise pingando, o avental úmido grudado no corpo. Caio, ao vê-la ali, atravessou a rua com uma lona azul nas mãos. Vai se molhar toda, disse, cobrindo os dois com o plástico. Já tô quase, ela riu. A risada foi o primeiro som realmente sincero entre eles. Caminharam juntos até o ponto, dividindo o abrigo improvisado. A chuva fazia o som do fundo da cena, e entre um passo e outro, eles começaram a conversar. Sobre o trabalho, sobre o bairro, sobre o cansaço. Mas o que ficou foi o olhar. Aquele olhar demorado de quem reconhece algo sem precisar explicar. Nos dias seguintes, ele passou a inventar motivos para aparecer na floricultura. Cliente pediu cesta com flores. Preciso de orquídeas para um evento. Mentiras brandas que ela fingia acreditar. E quando ele perguntava qual flor durava mais, ela respondia: depende de quem cuida. Uma senhora idosa, freguesa antiga, ouviu e comentou rindo: essas flores duram mais quando alguém cuida com amor. Ela sorriu, sem saber que aquela frase viraria profecia. A rotina virou ponte. Ele levava café, ela guardava pão de queijo para dividir. Conversavam entre entregas e risadas, sempre naquele canto do mercado onde o barulho parecia se calar, só para ouvir os dois. Até que certa tarde, quando o movimento baixou, ele encostou perto dela e disse: posso te levar até o ponto hoje de novo? Não tá chovendo, ela respondeu, brincando. Mas pode chover, ele insistiu. Ela riu e foi. O caminho era curto, mas cheio de silêncios confortáveis. No final, antes dela subir no ônibus, ele ajeitou a alça da bolsa dela e disse: eu gosto do jeito que você cuida das coisas. Ela não respondeu, só olhou. E o olhar, naquele instante, respondeu por ela. O primeiro toque veio dias depois. Um toque leve, distraído, quando os dois se abaixaram ao mesmo tempo para pegar uma caixa caída. As mãos se encontraram e ficaram. Foi rápido, mas suficiente para mudar o ar. Dali em diante tudo ficou diferente. O café ficou mais doce, o dia mais curto, a saudade mais cedo. Os colegas comentavam, as clientes percebiam, mas para eles, o mundo parecia só 2 metros quadrados de floricultura e promessas mudas. Um fim de tarde, depois do expediente, Caio esperou por ela do lado de fora. Chovia fraco, de novo. Lívia saiu com o avental dobrado e o cabelo preso. Ele estendeu a mão, como quem convida sem palavras. Ela segurou. E foi ali, no meio do som dos carros e das gotas no asfalto, que o primeiro beijo aconteceu.
Simples, tímido, mas inteiro. Quando se afastaram, ele disse: "Um dia a gente vai ter o nosso canto." Ela acreditou. Porque naquela hora, no meio do mercado que cheirava a flor e fruta madura, parecia que o amor era o único trabalho que valia a pena. O amor nasceu no meio do mercado, entre flores e frutas. E para Lívia, nada parecia mais real. O tempo passou rápido. 1 ano e meio de namoro e o amor entre Lívia e Caio já parecia rotina boa, daquela que conforta, mas também acomoda. Eles continuavam no mesmo mercado, nas mesmas horas, nos mesmos cantos. Mas agora havia algo diferente no ar. Planos. Era sábado quando ele falou, quase sem jeito: "A gente já vive junto, só falta oficializar." "Oficializar?" Ela riu, surpresa. "É, você sabe, casar." Ela ficou em silêncio, como quem precisa ouvir de novo para acreditar. "Você tá falando sério?" "Tô. Não sei fazer pedido bonito, mas você sabe o que eu quero." Naquela tarde, sentados no banco da praça em frente ao mercado, entre crianças correndo e o som de pássaros em fio elétrico, ele disse que queria se casar com ela. Sem anel, sem ensaio, sem promessa grandiosa, apenas com uma frase simples: "Você é a pessoa com quem eu quero envelhecer." E isso bastou. Lívia não precisava de festa nem de papel. Para ela, o amor morava no gesto, e aquele gesto era o suficiente para fazer o mundo parecer certo. A partir daí, vieram as conversas sobre futuro. Apartamento pequeno, sofá neutro, parede clara, uma televisão grande. Ele dizia brincando que seria o cinema deles. Ela imaginava flores na varanda e uma prateleira cheia de vasos pequenos. Foi numa dessas conversas que ele propôs: "Vamos juntar dinheiro juntos? Fazer do jeito certo?" "Como assim?" "Uma conta para nós dois. Tudo que a gente juntar fica lá. Assim a gente se organiza, entende?" Parecia bonito, maduro, um passo de gente que se ama. Lívia hesitou um segundo, talvez por intuição, talvez por medo, mas depois sorriu. "Tá bom, vamos fazer." O plano era simples: 400 dele, 400 dela, todo mês, sem falhar. Em 1 ano, o suficiente para começar a vida a dois. E assim começou. Ele abriu a conta, mostrou o cartão novo com orgulho. Lívia fez o primeiro depósito no mesmo dia e guardou o comprovante dentro de um caderninho azul de capa gasta, o mesmo onde ela anotava as encomendas da floricultura. Ao lado do valor, desenhou um pequeno coração. Era mais do que dinheiro, era fé. Nos meses seguintes, uma sequência de cenas repetidas compôs o novo cotidiano. Lívia depositando no caixa eletrônico, Lívia anotando no caderno, Lívia recusando um convite de amigas para sair. "Não posso gastar agora, estou economizando." Lívia guardando moedas num pote de vidro escrito "Nosso futuro." Enquanto isso, Caio trabalhava mais, ou pelo menos dizia trabalhar. Chegava tarde, cansado, com cheiro de rua e promessas. Ela acreditava. Às vezes, enquanto fechava a floricultura, ela ficava imaginando o dia em que iriam morar juntos. Imaginava o tapete na sala, o cheiro de café dele pela manhã, o barulho da chave girando na fechadura. Sonhos simples, mas que faziam o peito bater diferente. E assim o tempo foi passando, o saldo crescendo, e o vínculo se misturando com o dinheiro. Mas foi também nessa época que o amor começou a ficar pesado, não nos gestos, mas no silêncio. Caio começou a mudar, devagar. Menos risadas, mais distração, respostas curtas, telefonemas que ele atendia andando para fora da sala. Lívia tentava não pensar demais. Quando perguntava sobre o casamento, ele desviava. "Calma, amor, ainda falta um pouco." "Falta o quê?" "Só a organização, tô vendo umas coisas." Ele falava sem olhar. Ela fingia acreditar, porque amar, às vezes é isso, inventar desculpas bonitas
para não encarar a verdade. Uma colega da floricultura, mulher mais velha, um dia comentou: "Cuidado, viu? Confiança é bonita, mas é cara demais quando quebram." Lívia sorriu como quem não quer conversa, mas a frase ficou. Em casa, à noite, deitava olhando para o teto. O caderninho azul na mesa de cabeceira. As anotações certinhas, os depósitos todos feitos. E dentro dela uma pergunta que não queria nascer. Será que ele tá mesmo juntando também? Mas a dúvida era feia demais para olhar de frente. Então ela escolheu a fé. Nos domingos, ele ainda a buscava para almoçar. Às vezes cozinhava, mal, mas com esforço. Outras vezes, levava pastelzinho do mercado e dizia: "É o mesmo gosto de quando te conheci." E ela ria, porque ainda era bonito acreditar. O tempo, porém, começou a andar diferente. Os meses deixaram de ser contagem de amor e viraram contagem de espera. Aquela leveza dos cafés e risadas deu lugar a pausas longas, gestos automáticos, beijos curtos. Lívia ainda o amava, mas já começava a sentir que o amor estava ficando só dela. Mesmo assim, não desistiu. Quando o último mês do acordo chegou, ela fez o último depósito. Anotou no caderno. Olhou o coração desenhado no canto e sorriu, porque no fundo acreditava que o esforço valeria a pena, que finalmente aquele dinheiro seria o começo de um lar. Ela não via rachaduras, via apenas o reflexo do sonho que tinha construído. E enquanto escrevia "Dezembro, tudo pronto", o narrador da vida dela já sabia o que ela ainda não sabia. O que estava sendo construído ali não era o futuro, era o fim disfarçado de começo. Ela não via rachaduras, via apenas o reflexo do sonho que tinha construído. Tudo começou com uma frase dita por acaso. Uma daquelas frases que o mundo solta sem saber o estrago que vai causar. Era quinta-feira. O mercado ainda estava meio vazio, e o ar da manhã tinha cheiro de fruta madura e umidade. Lívia chegou mais cedo do que o habitual. Dormira pouco, cabeça pesada, coração inquieto, sem saber bem por quê. Enquanto abria a floricultura, o som do metal das portas ecoou alto demais. O corpo dela estava ali, mas a mente parecia distante, presa em um pressentimento que ainda não tinha nome. O movimento começou devagar, clientes entrando e saindo, vozes de sempre, rotina de sempre. Mas naquele dia, nada parecia realmente igual. O café veio mais amargo, o relógio parecia mais lento, e o riso das colegas, o riso leve de quem ainda acredita no amor, soava como uma lembrança distante. Por volta das 10, 2 delas pararam perto do balcão com o celular na mão. Falavam alto, empolgadas, como quem conta boas novidades. "Olha isso aqui", disse uma, mostrando a tela para outra. "A mãe do Caio tá arrasando na Espanha, 15 dias lá, menina." "Que chique", respondeu a outra. Viu uma foto com a filha, aquele pastelzinho, uma delícia. Lívia, que arrumava um arranjo de lírios, sentiu o corpo travar. O vaso escorregou um pouco da mão. O barulho do mercado sumiu. As vozes delas ficaram abafadas, distantes, como se o mundo tivesse entrado dentro d'água. Ela respirou fundo. Tentou continuar o trabalho, cortar as hastes, trocar a água, ajeitar o laço. Mas a tesoura escapou. O corte veio rápido, fino, quase invisível no dedo indicador. Uma gota de sangue caiu na pétala branca. Ela olhou a mancha vermelha e pensou: é assim que começa, uma ferida pequena que mancha o que era puro. "Tá tudo bem aí, Lívia?", perguntou a colega. "Tá sim", ela respondeu, com a voz firme demais para quem dizia a verdade. O resto do dia se arrastou como se o tempo tivesse peso. Ela tentava se concentrar, mas tudo parecia fora do lugar. A tesoura caía, a fita se embolava, a água do balde transbordava quando ela tentava trocar. Clientes perguntavam preço e ela respondia errado. O gerente passou por ela 2 vezes e comentou baixinho: "Tá distraída hoje, hein?" Distraída era pouco para o que ela sentia. Quando o relógio marcou 4 da tarde, o corpo dela pedia para ir embora, mas a mente insistia em ficar. Ela se obrigava a seguir, como quem tenta manter a vida em pé com o coração quebrado. Enquanto arrumava as últimas encomendas, o celular vibrou. Mensagem de Caio: "Tá tudo bem por aí? Te amo." 3 palavras que naquele momento soaram ocas. Ela leu, mas não respondeu.
Olhou para o aparelho como quem observa um objeto estranho. Depois o guardou na gaveta e continuou o trabalho. O expediente terminou, mas o pensamento não. Em casa, o silêncio pesava. A luz do quarto parecia fria demais. O ventilador girava lento, o som do relógio fazia barulho demais. Ela abriu o celular, procurou o nome dele e o dedo hesitou sobre a tela. Curiosidade, desconfiança, medo, tudo junto. Até que tocou na foto do perfil. E lá estavam, as imagens. A mãe e a irmã dele, Paula, em uma praça ensolarada da Espanha. Rosto feliz, roupas novas, comida farta. Na legenda, a frase que rasgou tudo por dentro. Primeira viagem dos sonhos. Obrigada, meu filho. Nos comentários, lá estava o nome dele. Vocês merecem um mundo. O ar faltou. Lívia colocou o celular na mesa e encostou a testa nos braços. O chão não girava, era o coração que desmoronava em silêncio. As horas seguintes vieram lentas. Ela ficou sentada ali, imóvel, ouvindo o barulho do vizinho lavando a calçada, o cachorro latindo, a vida acontecendo normalmente. E pensou como o mundo é cruel de continuar girando enquanto a gente quebra por dentro. Naquela noite não dormiu. O travesseiro parecia frio demais, a cabeça repetia as mesmas palavras. Espanha, dinheiro, obrigada, meu filho. O nosso virou dele, de uma vez só. Na manhã seguinte, ela acordou sem saber o que fazer, mas o corpo sabia. Foi até a casa dele. Não levou nada, nem o caderninho, nem o celular. Só a verdade. Caio abriu a porta com o mesmo sorriso de sempre, mas aquele sorriso, que um dia era abrigo, agora parecia disfarce. Que bom que veio, tá tudo bem? Ele perguntou. Ela levantou o celular, mostrou as fotos. Isso aqui é o quê? Ele parou. 1 segundo, 2. E o silêncio dele já era a resposta. Amor, eu posso explicar. Começou rápido. Minha mãe estava precisando, foi um empréstimo rápido, eu ia devolver. Com o nosso dinheiro? Ela interrompeu. Era só para ajudar, mas era só seu para emprestar? O olhar dela perfurava, o dele fugia. Eu fiz por eles, Lívia, você sabe como minha mãe é. Eu sei, mas e eu? Quem faz por mim? O tom dela era sereno, mas havia algo novo na voz. Fim. Ele tentou se aproximar. Esticou a mão. Ela recuou. Não encosta, disse firme. Eu tô tentando não te odiar. Ele respirou fundo, colocou as mãos no bolso, o rosto cansado, o peso da culpa no olhar. Eu não queria te magoar. Mas magoou. E o pior é que você achou que eu não descobriria. Ela virou as costas. Ele ainda disse, baixo, eu vou devolver. Devolve para quem você quiser. O que eu perdi, dinheiro nenhum devolve. Lívia saiu, sem pressa, sem lágrima, sem plateia. A rua parecia longa demais. As luzes das lojas piscavam, o chão molhado refletia os postes e o ar cheirava a ferro e chuva. Andou até não sentir mais os pés. Parou na vitrine de uma loja de vestidos de noiva. Olhou. Não chorou. Só pensou. Ainda bem que eu não cheguei até aqui. De volta em casa, abriu a gaveta. Pegou o caderninho azul, o mesmo que guardava todos os depósitos. Folheou as páginas. As anotações, os corações, as datas. Tudo ainda ali. Prova de um amor que existiu e custou caro demais. Fechou a capa. Respirou. O som do plástico se fechando pareceu o som de uma porta sendo trancada para sempre. No dia seguinte, tentou seguir como se nada tivesse acontecido, mas as mãos tremiam, o corpo esquecia os gestos automáticos. Na floricultura, derrubou um balde inteiro de água. As flores boiavam no chão e ela ficou olhando. Imóvel.
O gerente veio ajudar. Tá tudo bem, Lívia? Tá, eu só tropecei. Mas ela sabia, não era tropeço, era cansaço. Nos dias seguintes, Caio tentou contato. Mensagens, ligações, promessas. Eu vou devolver tudo. Você sabe que eu te amo. A gente pode recomeçar. Mas ela não respondeu. O amor que precisa de prova já deixou de existir. Até que numa noite de chuva, ele apareceu no portão. A voz cansada, o olhar murcho, estendeu um envelope. Uma parte do dinheiro, o resto eu resolvo. Ela pegou sem olhar. Não é isso que eu perdi. Então o que você quer que eu faça? Ela respirou devagar. Nada. Eu só quero parar de esperar o que não existe mais. Entrou, fechou a porta e do outro lado ficou o som do carro indo embora. Guardou o envelope dentro do caderno, mas não como lembrança, como ponto final. Naquela noite, o apartamento parecia respirar com ela, um respiro novo, dolorido, mas vivo. E no fundo do peito, uma certeza começava a nascer. O amor que termina nem sempre é fracasso. Às vezes, é só libertação disfarçada de perda. O amor que parecia futuro virou dívida, e o silêncio agora cobrava juros. Depois da última conversa, o tempo começou a passar de outro jeito. Os dias já não vinham em sequência, vinham em camadas. Uns doíam, outros distraíam, alguns davam a falsa impressão de paz. Mas pela primeira vez em muito tempo, o vazio dentro de Lívia era só dela. A floricultura seguia igual, mas ela não era mais a mesma. O som das tesouras, o cheiro de terra molhada, o burburinho do mercado, tudo que antes lembrava Caio agora começava a significar outra coisa. Trabalho, vida, continuidade. Ainda assim, às vezes, o passado voltava em detalhes. O toque do celular no mesmo horário das antigas mensagens, um cliente pedindo girassol, a flor que ele dizia gostar, a lembrança do banco de praça onde tudo começou. Mas a diferença era que agora ela já conseguia respirar depois desses flashes, já conseguia ficar em pé. Numa tarde, enquanto ajeitava um buquê, o novo gerente, o mesmo homem que a ajudara no dia do balde derramado, comentou com gentileza: "Você tem mãos firmes, muita gente quebra as flores tentando ajeitar." Ela sorriu, discreta. "É que eu aprendi que para cuidar é preciso ser firme e delicada ao mesmo tempo." Ele retribuiu o sorriso. Não havia romance ali, apenas respeito, o tipo de cuidado que cura sem prometer nada. Com o passar das semanas, Lívia começou a sentir necessidade de ar novo. O bairro, o caminho, o cheiro da mesma rua, tudo parecia preso a lembranças. Pediu transferência para outra unidade da floricultura, em outro canto da cidade. Ninguém entendeu o motivo. Mas ela sabia. Às vezes a gente precisa trocar o cenário para se encontrar de novo. O primeiro dia no novo trabalho foi silencioso. A loja era menor, mas o ambiente tinha luz natural e janelas abertas. As flores pareciam mais coloridas. E pela primeira vez em muito tempo, ela também se sentiu assim, arejada. As semanas seguintes foram simples, quase terapêuticas. Acordar cedo, café preto, ônibus, música baixa no fone. Ela aprendeu a andar sozinha sem sentir pena de si mesma. Cortou o cabelo, comprou um vestido novo, redecorou o quarto com vasos pequenos. Nada grandioso, mas cada mudança parecia devolver um pedaço do que ela era antes. Certa manhã, enquanto regava as flores da vitrine, um cliente comentou: "Essas flores estão lindas." E ela respondeu, sem pensar: "É que agora eu planto sem medo de perder." O homem sorriu e foi embora. E ela ficou ali, olhando as flores balançando com o vento, percebendo que de alguma forma era isso mesmo. O amor não tinha morrido, só tinha mudado de endereço dentro dela. Dias depois, o destino,
sempre curioso, fez o inevitável acontecer. Ela ouviu. Caio. No mesmo mercado onde tudo começou. Estava mais magro, o olhar cansado. Conversava com o fornecedor e por um instante o tempo pareceu recuar, mas só por um instante. Quando ele percebeu a presença dela, o mundo ficou em silêncio. Ele sorriu de leve, como quem pede desculpa sem voz, e ela retribuiu o sorriso, pequeno, tranquilo. Não havia raiva, nem saudade. Apenas aceitação. Eles ficaram se olhando por alguns segundos que pareceram eternos. Depois, ele voltou ao trabalho e ela seguiu andando. Sem peso, sem pressa. E pela primeira vez, entendeu que o amor não precisa ser esquecido para ser superado. Naquela noite, em casa, ela abriu o caderno azul. Folheou as páginas, uma a uma. As anotações antigas, os valores, os corações desenhados. Tudo ainda estava ali, intacto, mas sem dor. Pegou uma caneta e escreveu na última página: algumas perdas também são formas de ganhar espaço. Fechou o caderno e guardou. Dessa vez, não como ferida, mas como memória. Semanas depois, o gerente da nova floricultura a encontrou cuidando de uma planta grande, tentando ajeitar as raízes com as próprias mãos. Cuidado, se cortar demais ela não cresce. Ela respondeu sem olhar. Às vezes o corte é o que faz crescer certo. Os dois riram. Silêncio bom. Cumplicidade sem promessas. No fim daquele expediente, ela esperou todos irem embora. O sol entrava pelas frestas das persianas, iluminando as flores como se o mundo devolvesse cor à vida dela. Lívia respirou fundo e desligou as luzes. Mas antes de sair, escolheu uma pequena muda de jasmim. Em casa, colocou o vaso sobre a mesa, despejou a terra devagar, com cuidado. O som da terra caindo era o mesmo de uma página virando. As mãos se sujaram, e ela não limpou. Ficou olhando, sentindo o cheiro de terra molhada e vento quente, vindo da janela. Era simples, e era liberdade. Alguns amores florescem, outros ensinam a replantar. No domingo seguinte, acordou cedo e foi à praia. O céu estava azul claro, o mar calmo. Levava na bolsa o caderno azul e o envelope com o dinheiro que Caio tinha devolvido. Sentou na areia, abriu o caderno pela última vez e o deixou ali, junto com o envelope. O vento virou as páginas, a água subiu devagar e levou tudo. Ela ficou olhando as ondas, o sol nascendo, o som das gaivotas. E sorriu. Não era um sorriso de quem esqueceu, era o sorriso de quem sobreviveu. Quando se levantou, deixou as pegadas na areia, mas nem olhou para trás. Sabia que o mar apagaria tudo, e isso era o certo. Caminhou devagar, respirando fundo. O vento bagunçava o cabelo. A vida voltava a caber dentro dela. E foi assim que Lívia entendeu. Às vezes, perder é só o primeiro passo para florescer de novo. E se um dia o amor te deixou uma marca, talvez seja a hora de contá-la. Envie sua história para amoresquemarcam.canal@gmail.com. Nós transformamos memórias em histórias e transformamos histórias em emoções.